Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que joia, que momento precioso de se debruçar sobre o texto bíblico e aprender mais da palavra de Deus. Bom demais, eu gosto de você. Veja que hoje nós vamos ver Marcos capítulo 14, parte 3, episódio número 496, sexta temporada, Evangelho de Marcos. Estamos chegando perto do episódio de número 500, hein? Que jornada! E estamos próximos a acabar mais um livro também e começar a 7ª temporada lá em Números. Enfim, vamos continuar falando aqui da ceia do Senhor, de Judas, de Pedro, de Maria nesse capítulo, que tem muito ensino legal para a gente aprender. Como vai vocês? Tudo bem? Satisfação tê-los de volta. Você encontra esse podcast, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Evangelho de João, Lucas, Evangelho de Marcos, aí no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, em tantos, na Apple também aí podcasts, são vários streamers, não sei nem falar o nome de todos, esse podcast que tem ouvintes em 14 países, em 5 continentes. Tem sido uma jornada cansativa, dura de certa forma, trabalhosa, mas gratificante. De poder compartilhar com você aqui tanto conhecimento bíblico, essa é a nossa missão aqui, que você entenda mais e mais da palavra de Deus e que isso transforme sua vida e aqueles com quem você se relaciona. Então, a ceia do Senhor, capítulo 14, 22 ao 25, um bom título, pois era uma refeição noturna e foi apropriado para um propósito novo e especial por nosso Senhor, em conexão com quem o seu significado é recebido. Ele é o anfitrião, enquanto os seus discípulos são os convidados. Considere aqui, em relação à Páscoa, vários pontos importantes. Você pode até anotar no caderninho aí as partes que você julgar mais relevantes. Veja que o significado geral da Páscoa ele foi perpetuado sobre um sentido espiritual, pois houve uma transferência não de toda a Páscoa, mas de uma porção. Veja que foi durante a refeição, enquanto comiam, que essa ocorrência particular ocorreu. Ele pegou o pão, ou um pão, adotando assim isso, e o copo que passava como algo distinto da porção principal da refeição da Páscoa, que era a própria alimentação do cordeiro. A taça ali do vinho geralmente era passada 3 vezes, o pão com muita frequência. Ele pegou o bolo quebradiço de pão sem fermento, partiu dizendo, este é o meu corpo, e o cálice dizendo, este é o meu sangue. Inventaram muitas doutrinas aí, a teologia tem participação nisso, como transubstanciação ou consubstanciação. Na transubstanciação, só para você entender, ela crê que a substância do pão e do vinho elas são transformadas na substância do corpo e do sangue de Jesus. Uma outra ideia de consubstanciação que crê que as substâncias do corpo e do sangue elas se unem à substância do pão e do vinho. Isso são todos refinamentos filosóficos, teológicos sobre o significado simples das frases e conduzem inevitavelmente à contradição e absurdo. Cristo estava vivo diante deles e usando seu corpo enquanto falava, deve, portanto, ter sido distinto do pão. Quando nosso Senhor disse que o pão que ele tomava em suas mãos era seu corpo,
e que o vinho que ele segurava no copo era seu sangue. Ele usou uma figura de linguagem simples para pessoas simples entenderem, como ele costumava empregar. Uma porta, uma videira, significando que esses objetos se assemelhavam e assim o representavam. As palavras são entendidas figurativamente por todos e deve ser assim. As controvérsias dizem respeito apenas à natureza da figura. A interpretação ela é figurativa. Supõe uma figura sem precedentes, um milagre sem paralelo. E atribui a salvação dos homens não à morte real de Cristo, mas ao que ele fez com o pão e o vinho. Como a Páscoa era simplesmente um serviço simbólico, a adição a ela seria considerada semelhante. Observe que, de acordo com o próprio Salvador, o líquido contido no cálice não era sangue literal, gente. Não, mas o fruto da videira. É um ato de comunhão, ele deu a eles e todos beberam dele. É somente como comunhão que a aliança tem efeito. Para aqueles que receberam a vida e o Espírito de Cristo, há perdão e paz. Seus pecados são apagados, eles são deixados de lado na misericórdia de Deus. Veja, do lado da misericórdia de Deus. Veja também que foi a última Páscoa terrena de Cristo. Ele olhou com confiança para a vitória final sobre o pecado e a morte, e a consumação de todas as coisas. Essa ceia do Senhor, ela foi o resultado natural da Páscoa. O pão partido se tornou um símbolo do corpo partido de nosso Senhor. Foi visto e comido por gerações pelos judeus, que o consideravam como o pão da aflição que os seus pais comeram no Egito. O cálice da bênção transformado na comunhão do sangue de Cristo era o cálice da festa, que se seguia a distribuição do Cordeiro Pascal e precedia o canto de Halel. Halel, do hebraico louvor, é uma oração judaica baseada no Salmo 113 e 118, que é utilizada como louvor e agradecimento e recitada pelos judeus nas festividades judaicas. Toda a Páscoa era um festival simbólico de lembrança. E acreditamos que a ceia do Senhor deveria ser, não era para ser um sacrifício repetido, mas um banquete para ser comido em memória do Salvador. Nenhum símbolo poderia ser mais apropriado. O pão representava o pão da vida, o pão partido que foi partido por nós. O vinho era o sangue da uva, Gênesis 49:11, derramado da videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1, que era sua fonte. A expressão dele, este é o meu corpo, certamente não poderia ter sido tomado em sentido literal pelos discípulos, que tinham o seu Senhor em sua presença física, visível entre eles quando ele falava. Era equivalente a isto: representa meu corpo. Assim como em outros lugares lemos, o campo é o mundo. Eu sou a videira verdadeira. Quais são então algumas das vantagens dessa festa comemorativa? Anota aí. Ela representa o caráter proprietário da morte de Cristo. Seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sua morte não foi apenas um martírio, foi uma expiação. Ele deu a vida pelas ovelhas. Os profetas predisseram isso, Isaías 53. Os apóstolos o declararam, Romanos capítulo 5. Os redimidos louvam o Cordeiro que foi morto, porque ele os lavou de seus pecados em e no seu sangue, próprio sangue. Nos lembra da necessidade de participar pessoalmente de Cristo. Pegue, coma, este é o meu corpo. O que nós comemos e bebemos torna-se parte de nós mesmos. Certa vez nosso Senhor disse, olha, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A comida é inútil, a menos que participemos dela. Cristo veio a nós em vão.
a menos que confiemos nele como nosso próprio Salvador e Senhor. É em si mesmo um meio de graça. Isso deve ser provado pela experiência e não pelas Escrituras. Assim como a palavra que podemos ouvir transmite um pensamento que não podemos ver, assim o pão e o vinho transmitem pensamentos de Cristo, de seu sacrifício, de suas reivindicações, de seu amor que refresca e fortalece nossa vida íntima. Glória a Deus! É uma proclamação de comunhão, 1 Coríntios 10:16, etc. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos desse único pão. Uma comunhão, koinonia, é aquela da qual somos participantes comuns. E Paulo argumenta que ao comer e beber juntos, nós proclamamos nossa unidade, assim como os israelitas no Egito, na noite do Êxodo, se reuniram em famílias, cada uma encontrando seu centro de pensamento e segurança no Cordeiro Pascal. É a ideia da família e não do sacerdócio que Deus faz o germe da igreja cristã. Os que estão nele devem carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Pela extensão da igreja surgirá a verdadeira fraternidade, pela qual o mundo ainda suspira e almeja. É um pedido de fidelidade, gente. O sacramento era o juramento feito pelo soldado romano de que nunca abandonaria o estandarte, nunca viraria as costas para o inimigo e nunca seria desleal ao seu comandante. Pela nossa presença no sacramento, prometemos uns aos outros diante de Deus que com a sua ajuda seremos homens verdadeiros, mais corajosos, mais puros, mais vitoriosos do que antes. É um sinal de separação. Os egípcios não participavam da Páscoa. Os escribas e fariseus não foram convidados ao cenáculo. Paulo falou do dever que recai sobre a igreja de Corinto de remover os imorais da comunhão. No entanto, todos os verdadeiros discípulos, embora possam duvidar como Tomé, negar ao Senhor como Pedro, são convidados a comer e beber uns com os outros e com seu Senhor. No capítulo 14, versículo 27 ao 31, a negação de Pedro é predita. Os pensamentos de Cristo demoravam-se constantemente nas profecias que prediziam sofrimentos e a morte do Filho do Homem. Eles estavam passando por sua consciência espiritual, voluntariamente adotados como a expressão de sua própria vida interior e, consequentemente, elaborados em ações externas. E ele agora cita Zacarias, o profeta, capítulo 13, versículo 7. E isso ensinou como sua posição seria absolutamente solitária no julgamento e na morte, como outras passagens haviam feito, e sugeriu a ele o motivo disso. Eles não podiam entender ou permitir isso. Parecia tão antinatural e improvável, mas seu mestre sentiu, avaliando seu próprio espírito, quanto seria necessário para capacitá-los a serem firmes e quão carentes eles estavam nos princípios mais elevados da vida espiritual. Ele aceitou a situação, procurou de antemão preparar seus discípulos para a revelação de sua própria fraqueza, para que quando ocorresse, ela não destruísse toda a esperança ou desejo de retornar à sua fidelidade. Foi então, ao mesmo tempo, meus queridos, em expressão de sua própria consciência messiânica interior e a fim de sua advertência e instrução, que ele citou a profecia. Como essa declaração, essa deserção de seu mestre foi uma experiência necessária. Porque a realização da unidade absoluta com Cristo no espírito de abnegação, ou melhor, de amor, só seria possível depois de seu próprio sacrifício, como seu fundamento ou condição. Eles estavam, entretanto, ainda em estado de infância, os discípulos não compreendiam, eles não conseguiam entender o motivo de seu caminho tão estranho para eles, tão diferente do que haviam previsto. Se eles tivessem podido permanecer ao lado do Senhor quando ele foi entregue,
Eles poderiam ter sido seus próprios salvadores e sua obra não teria sido necessária. Pedro, representante da fé teórica, foi forte em sua contradição a esta declaração. Foi ele quem disse: Senhor, a quem podemos ir? Etc. E que ouviu a resposta de aprovação: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus e que tinha sido chamado de rocha. Ele, portanto, segue em frente, com a força de suas próprias convicções, e corteja o desastre que procurou evitar isso de forma exagerada. Naquele mesmo dia, ou melhor, naquela noite, antes do amanhecer, ou seja, absoluta e totalmente, para que ele pudesse testar a fidelidade de seu mestre, seu próprio fracasso, o sinal foi dado. Antes que o galo cante, a ousada autoconfiança de Pedro, o seu resoluto esforço para estar com Cristo foram demonstrados ao penetrar no tribunal, misturar-se à própria multidão em meio a qual o Salvador estava. Mas isso apenas provocou desafio, diante do qual toda a sua masculinidade, impulsividade, cedeu. Os outros não negaram oralmente a Cristo, porque haviam fugido antes. O pastor reuniria seu rebanho disperso quando fosse adiante deles para a Galileia. Mas eles não podiam receber o ditado do qual isso dependia, depois que eu for ressuscitado. No entanto, meus queridos, deveria estar alojado na sua consciência para ser lembrado novamente quando seu cumprimento ocorresse, e para ser registrado como outra evidência da fé. Então eles não seriam mais informados: para onde eu vou, vocês não podem ir, porque Ele daria a eles o seu Espírito Consolador. Tá joia, meus queridos? A gente vai voltar aqui nesse capítulo para entender melhor todo esse contexto. Ainda tem mais 2 episódios. E é muito joia, você não pode perder. Veja os anteriores se você não viu, tá bom? Um momento gracioso e precioso. A gente está aqui debruçado sobre a palavra de Deus. Te volto em breve, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.